Então, a partir de agora a gente está gravando. Esse é o estudo do livro Paulo Estevão, Psicografia do Chico, obra ditada pelo nosso querido Emmanuel, esse presente que Emmanuel nos trouxe, o Chico também nos entregou pelas suas mãos benditas. E aqui é o GEOD, é o Grupo de Estudo das Obras Doutrinárias do Recanto Espírita Sol de Assis. E eu sou a Elaine, e junto com o André, que aqui está, nós somos os facilitadores desse estudo. Então, quem está nos assistindo aqui, participando do nosso estudo, já dei boa noite, mas vou dar aqui para ficar registrado, as companheiras, Lourdes, Leide, Luz, Kátia, deixa eu ver quem mais entrou aqui, Juliette. Então, boa noite, queridos, e aqueles que vão assistir a nossa gravação, boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia. Vamos começar então. Bom, semana passada, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Semana passada, a gente parou nesse momento aqui. Que momento é esse? Momento em que Saulo estava lá sozinho na hospedaria de Judas, né? Ele passou 3 dias, segundo Emmanuel, orando fervorosamente a Deus e também endereçou pela primeira vez, como muito bem observado no estudo passado pela Ana, não entrou aqui ainda, a Ana Simon. Primeira vez, ele levou o seu pensamento e fez uma oração ao próprio Cristo, né? Primeira vez que Saulo eleva seus pensamentos e pede ao Cristo auxílio. Então, ele estava ali durante 3 dias, orando fervorosamente, tentando compreender ainda o turbilhão ainda de sentimentos no seu coração, na sua mente, tentando equilibrar os seus pensamentos, tentando trazer já da sua personalidade fervorosa, uma disciplina, assim como disse Emmanuel, né? Características que já eram de Saulo, a fé em Deus, disciplina, né? Fervor na sua conduta, ação, né? Um temperamento onde a ação é muito viva, não é um temperamento passivo, né? Mas é um temperamento ativo. Todas características que, com certeza, aproveitadas pelo Cristo quando escolheu Saulo para ser o seu grande divulgador da sua doutrina de amor. Então, estava ele ali, aguardando, porque ele sabia que alguma coisa ia acontecer, ele só não sabia o quê, né? Mas ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Então, entra no seu quarto o Ananias. E aí, semana passada, eu juntei que, para mim, a leitura desse trecho de Paulo Estevão tem que ser feita em conjunta com a mesma passagem que está em Atos dos Apóstolos. Não tem como fazer a leitura desse texto, desse trecho do nosso livro, sem trazer Atos dos Apóstolos, juntar e ler tudo de uma forma só, porque um complementa o outro. Porque lá em Atos dos Apóstolos, Lucas registrou que quando Ananias recebeu de Deus a instrução de ir lá na rua direita, né, que é o nome da rua onde estava a hospedagem de Judas. Estou gritando muito no seu ouvido. O Marcos está aqui do meu lado, me perguntou se estou gritando muito no BD, que eu falo bem alto, né? Tô, mãe? Não? Tá. Se eu tivesse, me cutuca, tá? Tá. Oi, Ana. Ana Simon entrou. Tava falando de você aqui agora, viu? A Priscila entrou. Oi, Pri. Que bom, prima, que você está conseguindo participar. A Eliane entrou. Que bom. Vamos lá, Isso, amores. Elane, corri pra caramba, mas consegui chegar, graças a Deus. Ai, que bom. Mas eu estava falando do seu comentário semana passada, quando você comentou que foi a primeira vez que Saulo elevou uma prece a Jesus, né? Foi muito bacana essa tua observação. Eu estava relembrando aqui, fazendo um rápido apanhado do que a gente viu semana passada aqui, estava relembrando isso. Então, a leitura tem que ser feita com leitura de Atos, porque lá em Atos, Lucas descreve que Ananias, quando ouviu o chamado de Deus, né,
falando: vai lá na rua direita, que lá tem um homem que está orando fervorosamente, pedindo ajuda. E aí Ananias fala assim para Deus: você sabe quem é que tá, você sabe quem é esse homem, né? Que você está pedindo para ir lá acolher ele, né? Você sabe que ele está com uma carta para me prender, inclusive, né? E aí Deus falou: vai lá, porque ele é meu vaso escolhido. Eu acho lindíssima essa passagem que está lá. E não foi retratada em Paulo e Estevão, porque, né, assim, na minha observação sobre do porquê ela não veio trazida para cá, porque Emmanuel quis dar ênfase, né, a Saulo aqui, né, quis dar ênfase ao que estava acontecendo com Saulo. E já está lá retratado em Atos, né, só fazer isso que a gente fez, juntar as duas histórias e ler em conjunto. Então, esse é o momento. Então, quando Ananias entra ali no quarto de Saulo, e Saulo pergunta quem é, Ananias fala: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho, e aí já é uma grande revelação para Saulo, porque ninguém tinha visto Jesus, só ele. Os companheiros que estavam com ele não tinham avistado, não tinham visto Jesus como ele viu, né? Como eu falei, Jesus não se materializou. Saulo viu Jesus com a sua visão perispiritual. Então, quando Ananias entra no quarto, ele não sabe ainda que é Ananias, né? Quando esse irmão entra no quarto e fala para ele: Jesus que te apareceu, é o Senhor que te apareceu no caminho e me enviou, é a primeira revelação que toca naquele coração. E em seguida, ele fala o nome dele, Ananias. E aí Emmanuel fala que a resposta foi uma revelação. Por quê? Saulo podia ser tudo, né? Menos inculto e menos desfavorecido intelectualmente. Ele era muito inteligente, uma capacidade gigantesca do pensar, né? Então ali ele já entendeu a mensagem, primeira mensagem, né, que Cristo trouxe para o seu coração. Então, esse foi o momento que a gente terminou a leitura semana passada. Jesus mandou-me justamente para que eu tivesse de novo o dom da vista. Então, hoje a gente vai a partir daqui. Comovidíssimo. Antes de eu prosseguir, alguém quer fazer alguma colocação sobre esse apanhado que eu fiz, sobre o que a gente falou semana passada? Eu só gostaria de comentar, você lembra Ah, semana passada, eu falei do filme, não é? Que tem essa passagem. Acredite você ou não, eu vi o filme ontem, mas só que o filme é em inglês. Eu falei que quando eu encontrasse, eu ia colocar no grupo. Aí eu queria saber, né, do André, se tem como colocar Eu, colo... e eu, encontrar a tradução. André, tem? eu coloquei quando eu comentei aquilo lá que tem a Não, licença poética, eu vi que você colocou, mas eu estou falando do filme completo. mas Começa, eu coloquei. o filme começa logo depois, né, que quando Abigail. No filme não fala da Abigail, mas já começa depois que ele perdeu a Abigail, aí passa um pouco, né, de toda a perseguição, passa essa passagem dele cego, entende? Aí depois que vem ele como Paulo. o André falou, Ana, que ele Eu colocou, o coloquei. link que ele colocou lá é o filme inteiro. Ele colocou 2 vídeos lá, um trechinho de um Isso. Ah, vídeo É e que é um ah. depois filme, que é outro filme. E ele colocou também o filme inteiro. Ele colocou lá 2 vídeos. Tá lá o eu filme vou marcar. inteiro, Ah, deixa eu ver, porque eu só tá? consigo ver ele em inglês, eu queria ver em Então, português. vê aí. Quando você vai olhando aí, eu vou prosseguindo aqui, tá? Pode prosseguir. Vamos lá. Comovidíssimo, o velho discípulo do Senhor notou que o perseguidor cruel dos apóstolos do caminho estava totalmente transformado, né? Ananias, já ali naquele primeiro momento, percebendo no comportamento de Saulo que ele estava completamente transformado. Ouvindo-lhe a palavra plena de fé, Saulo de Tarso deixava transparecer num semblante sinais de profunda alegria interior. Finalmente chegou um ombro amigo que ele tanto queria, né? Alguém que ele pudesse conversar e começar a compreender tudo aquilo
que estava dentro do seu coração e até aquele momento era um turbilhão de informações que ele não estava conseguindo sozinho organizar. O moço apaixonado e caprichoso aprendera a ser humano e humilde. Olha as primeiras características que Emmanuel coloca aqui para a gente, que Ananias percebeu em Saulo, humano e humilde. Isso aqui, para a personalidade que eles conheciam de Saulo, já é uma mudança radical, né? Porque humildade e humanidade, ser humano, era o que ele não estava sendo, né? Sobretudo pelas perseguições que ele inaugurou e que eles sabiam, né? Passavam por essas dores. Jesus é o Messias eterno. Depus minha alma em suas mãos, disse entre compungido e esperançoso. Penitencio-me do seu caminho. Banhado de pranto, do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora, em virtude das trevas que lhe dificultavam os passos, ajoelhou-se com humildade. Olha, ele se ajoelhou na frente de Ananias, né? Banhado no pranto do arrependimento sincero, ao arrependimento, né? A gente viu aqui o remorso, já era um preparo inicial, mesmo que ele não tivesse percebido, mas o remorso que ele começou a sentir no seu coração, a gente leu um pouquinho antes dessa passagem, já era um preparo inicial desse espírito despertando, e agora o arrependimento sincero, né? São as etapas gradativas do despertar do espírito. Ajoelhou-se com humildade. O velhinho generoso quis adiantar-se, impedir aquele gesto de renúncia suprema, considerando a sua própria condição de homem falível e imperfeito. Esse trechinho aqui, considerando a sua própria condição de homem falível e imperfeito, vai ao encontro daquele texto de Emmanuel que eu trouxe sobre socorro e compaixão. Porque lá naquele trecho, Emmanuel fala sobre isso, sobre o olhar que a gente tem que ter quando a gente aponta o erro nos outros, né? O olhar que a gente tem que ter, que nós também somos passíveis de, né? E erramos o tempo inteiro. Então, se a gente tivesse esse olhar para dentro do nosso coração, a gente raramente ia criticar ou apontar o erro do outro. Se a gente também se reconhecesse como falíveis ainda, né? E todos nós somos, se não tem nenhum espírito aqui em missão, eu não sou, né? Não tô aqui para ainda no planeta de provas e expiações com todas as características de um espírito de um planeta de provas e expiações. A gente precisa reconhecer primeiro o erro dentro da gente. A gente ainda é muito falível, né? Então, é o que a Ananias está fazendo aqui. Reconhecendo que ele era muito falho também. Então, ele não poderia receber, criticar ou receber de Saulo esse comportamento, né? Mas desejando estimular todos os recursos daquela alma ardente, olha o socorro que Emmanuel traz lá, compaixão e socorro, né? Desejando estimular todos os recursos daquela alma ardente, em fervor da sua completa conversão ao Cristo, aproximou-se comovido e, colocando a mão calosa naquela fronte atormentada, exclamou: Irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Cristo Jesus. Olha que mensagem bonita, né? Antes da gente passar para o próximo quadro e antes da gente comentar essa cura que Ananias fez, voltando aqui ainda um pouquinho, em favor, desejando estimular todos os recursos daquela alma ardente. Esse comportamento que Ananias está tendo aqui, né, de socorro e compaixão, e que Emmanuel fala lá no texto, de
estimular os recursos daquela alma ardente, é um instrumento valiosíssimo e é um instrumento que a gente precisa usar, sobretudo dentro da casa espírita, quando a gente faz um atendimento fraterno, quando a gente acolhe os corações. Estou com a companheira Leide aqui agora, que a gente está estudando sobre evangelização, na evangelização espírita infantil, na evangelização das famílias, né? O nosso instrumento, a gente não tem a capacidade de entrar dentro do ser espiritual, né, do espírito, e transformar aquele espírito. A gente não tem essa capacidade. Não tem nos nossos filhos, nos nossos companheiros, não tem ninguém. A gente não tem. A transformação do espírito é um movimento íntimo do espírito. Mas a gente tem toda a capacidade de fazer isso aqui que a Analia está falando, de estimular os recursos que já são presentes naquele espírito, naquela alma. Então, a nossa sensibilidade tem que ser trabalhada para a gente poder captar isso. Quais são os recursos que esse espírito tem e que eu já posso trabalhar, fomentar, auxiliar para que ele evolua nesse ponto que ele já se apresenta, né? Esse é o nosso trabalho. Às vezes as pessoas chegam para um atendimento fraterno para a gente totalmente destruída, mas a gente percebe que ali tem uma esperança, uma luz, uma fé. São nesses pontos que a gente precisa se agarrar na pessoa e não querer embutir ali na pessoa sentimentos ou potências que ainda não estão ali dentro desenvolvidas, né? É difícil isso, mas quando a gente faz com uma conexão com a espiritualidade, a gente consegue perceber, às vezes, essas potências, né? E na evangelização a mesma coisa, né? As crianças se apresentam de formas diferentes. Umas se apresentam com potência para arte, outras para música, né? E é através dessas potências que a gente vai buscar desenvolver aquele espírito ali e trazer aquele espírito para o desenvolvimento com Jesus, né? Na evangelização. Vamos lá. Então, nesse momento, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu posso prosseguir. Posso falar? Claro, Kátia. Por favor. Então, a gente vê, né, como é claro os espíritos superiores, o quanto que eles ficam felizes de quando chega esse momento, né, que aquele que vem sofrendo, que vem passando por todas as tribulações e refutando, né, seguir o caminho do bem. E quando chega aquele momento decisivo que pede ajuda, que se ajoelha e pede ajuda, ele, que nem diz aqui, né, o velhinho generoso quis adiantar-se, impedir aquele gesto de renúncia suprema, porque ele já sabia tudo que ia no íntimo do, né? Então, ele teve ali o desejo de estimular todos os recursos daquela alma ardente, porque eles, os espíritos superiores, não tem aquela ânsia de ver, né? Porque normalmente a gente vê aquela pessoa vingativa, aquela pessoa que é constituída de raiva, de ódio, que quer ver aquele espírito, aquela outra pessoa. Não, agora você está arrependido, quero ver você, né? O espírito que tem ódio, aquela pessoa que tem ódio, quer ver a pessoa sofrer, quer ver a pessoa se humilhar. Mas os espíritos superiores, não, eles já percebem ali a mudança, né? A transformação. Então, é interessante ver, e é como a gente vê nas reuniões mediúnicas, os espíritos superiores ali amparando aqueles espíritos que vieram por séculos na maldade, na crueldade, e quando chega naquele momento que se ajoelha e pede ajuda, eles estão ali e não julgam. É como se fosse a partir de agora, vamos começar de novo, né, para uma nova, um novo segmento. Então, é muito bonito, é bem característico isso aí dos espíritos superiores, né? As qualidades dos espíritos superiores. Exatamente, Kátia, maravilhosa observação. É exatamente isso. A espiritualidade que nos cerca, ela trabalha o tempo inteiro para nós, para o nosso despertar, né?
é gigantesco o trabalho que eles fazem para o nosso despertar, né? Quando a gente desvia do caminho, eles vão lá e refazem toda a estrutura de experiências que a gente precisa passar para impulsionar a gente para o despertar. É isso que eles querem da gente, né? E como você bem falou, os sentimentos de vingança, de raiva, não fazem mais parte do coração desses espíritos. Eles já não vibram mais nesse padrão. Eles vibram no padrão do amor do Cristo, né? Já vivenciam a experiência de estar com o Cristo, né? Então, é auxílio, é amparo o tempo inteiro. Lá no Nosso Lar, né? O filme retratou isso muito bem, e no livro também. André Luiz passou 8 anos, né, nos vales dos suicidas. E a espiritualidade o tempo inteiro ali do lado dele, como está lá, ao lado de todos, né, a todo momento. Mas como despertar é uma experiência individual e íntima de cada um, eles precisam aguardar o momento certo, né? E no primeiro momento, e não é uma prece gigante, uma prece com muitas. Não, é um Deus me ampara, né? Me ampara, Pai, por favor. É isso. Eles já estão ali ao lado amparando, né? E na mesa mediúnica você também lembrou muito bem. A espiritualidade o tempo inteiro conduzindo a gente para amparar, para auxiliar. E aí, Cássio, tem uma coisa interessante. Num colega nosso aqui, alguns conhecem, que é o Ítalo, do Recanto Espírita, que ele fala assim, quando a gente tá, ele falou muito isso assim na época da política, né, quando a gente ficava com sentimento de raiva ainda, né, inferiores que somos ainda, ele falava assim, e se esse companheiro aparecesse na mesa mediúnica para ser acolhido? Porque lá a gente acolhe, né, espíritos persistentes no mal há séculos. Só que lá a gente acolhe com amor, né? A espiritualidade traz para a gente acolhe com amor. E se fosse esse companheiro lá? A gente ia fazer o quê? Acolher, né? Porque é isso que a espiritualidade ensina para a gente. E a experiência mediúnica, tá no livro do André Luiz também, Missionários da Luz. Missionários da Luz. André Luiz pergunta por que a necessidade de trazer espíritos desencarnados na mesa mediúnica para serem acolhidos por espíritos encarnados, ou seja, nós, né, médiuns aqui encarnados. André Luiz pergunta isso. E aí Alexandre, né, responde para ele assim: principalmente para o aprendizado desses irmãos que estão lá. E esse é o cerne principal, é a gente aprender a acolher. O exercício da mesa mediúnica, sobretudo, é para nós, encarnados, que precisamos aprender a amar. Então, ali, a espiritualidade permite que isso aconteça por conta da gente. Porque André Luiz pergunta, não seria mais fácil que eles fossem acolhidos aqui mesmo, no plano espiritual, pelas nossas colônias, né? Essa estrutura que nós temos aqui? E aí Alexandre fala, sim, mas os nossos companheiros do plano material precisam desse aprendizado. E o aprendizado é esse, Kátia. Aprender a acolher, aprender a amar, aprender muito mais, né, do que os nossos olhos da matéria nos permitem aprender aqui na nossa vivência do cotidiano. Então, a experiência da mesa mediúnica é um aprendizado, sobretudo, para a gente. Ótimas lembranças, Kátia. Você não foi só um mozinho lá atrás. Vamos lá. Alguém mais quer colocar? Pode seguir. André tá muito quietinho hoje, hein, André? Deixa eu ver aqui no chat o Não, que estão falando. eu achei boa a sua colocação, porque é muito comum os espíritas se acharem a última bolacha do pacote e acharem que são essenciais para o trabalho do Cristo, para o trabalho mediúnico, enfim, sem eles não seria possível. Ora, a maior parte da história da humanidade não tinha reunião mediúnica, e mesmo estatisticamente, se a gente fosse contar o número de atendimentos em reuniões mediúnicas, não abarcaria nem 0,1% dos desencarnados. Então, se a espiritualidade superior tivesse que depender dos espíritos para. Ah, porque por causa do choque anímico, tudo bem.
auxilia, né? Mas é muito mais uma tarefa para nós, né? Para a gente aprender a amar, para ter esse respeito para com aqueles irmãos que erram, do que, sobretudo, do que precisam de nós, né? E a gente vai começando a entender que a tarefa espírita cristã não é que a espiritualidade precisa de nós, ao contrário, é nós que precisamos da tarefa. Se quisesse, a espiritualidade superior mandaria encarnar espíritos mais evoluídos que nós para tomar conta da tarefa. Se fosse depender, se eles fossem depender da gente, né? Enfim. Então é por misericórdia, por fins pedagógicos, né? O evangelho é a tarefa pedagógica, né? Na Terra. Então, a gente está aqui precisando da tarefa. Jesus não precisa de nós, a gente que precisa deles, né? Então inverte um pouco essa perspectiva do quem precisa de quem, né? Enfim, Sim, eu acho sim, fundamental isso, porque senão a gente se acha muito importante, e que não é o caso, né? Infelizmente. sim, exatamente. E olha, eu já indiquei esse livro aqui, indico sempre. Aconteceu na Casa Espírita. Todo grupo de trabalho de Casa Espírita deveria estudar esse livro. Por quê? Porque esse livro traz, isso que o André falou, traz várias situações, né? Mas traz essa vaidade do médium como uma grande brecha para a espiritualidade, que para os espíritos, né, que ainda persistem no mal, na ignorância, atacarem os trabalhos. Porque isso, que o André está falando, acontece demais, a vaidade do médium, né? Isso é muito comum a gente ver, quando, na verdade, é isso que o André falou. A gente deveria se enxergar como com grande humildade, né? E os maiores necessitados da espiritualidade, e não o contrário. A gente acha que está Vocês- fazendo um favor, né? Pois é, a gente acha que a gente é essencial, que a gente é, como diz o último biscoitinho do pacote, né? Mas, na verdade, Imprescindível. a gente é que precisa muito. Que seria É, dessa casa espírita sem mim? A gente se acha muito pois importante. é. E aí a gente vai abrindo as brechas, né? Pela vaidade, né? Pelo orgulho. Por isso tudo são as brechas. E a espiritualidade que quer atingir a gente, ou quer atingir o trabalho, eles são inteligentíssimos demais, né? Eles são em psicologia, ó, eles estão anos-luz lá na frente. Eles vão pegando essas nossas fragilidades. Vamos prosseguir então. Então, Ananias colocou ali, impôs as mãos nos olhos de Saulo e trouxe de novo a visão. Só que agora uma visão transformada. Saulo nunca mais seria o mesmo a partir desse momento. O mundo que ele via antes não é o mesmo mundo que esses novos olhos, agora em conexão com Cristo, traria para esse espírito, né? Entre as lágrimas ardentes que corriam dos olhos, o moço tarcense acentuou contrito: Digne-se o Senhor perdoar meus pecados e iluminar meus propósitos para uma vida nova. Agora, disse Ananias, impondo-lhe as mãos nos olhos apagados e num gesto amoroso, diz, né? Em nome do Salvador, peço a Deus para que vejas novamente. Se é do agrado de Jesus, que isso aconteça, diz Saulo. Advertiu Saulo compungido, se entregando ali, né? Resignado e se entregando aos desígnios do Cristo. Se é da vontade dele que eu veja. Ofereço meus olhos aos seus santos serviços para todo o sempre. E ele fala isso de coração verdadeiro. E é isso que ele faz a partir desse momento, né? A gente costuma dizer, Saulo não se transformou do dia para a noite. Aqui ainda não existe o Saulo preparado, né? O Saulo dos grandes discursos, o Saulo das maravilhosas cartas. Ainda não é esse Saulo. Ele ainda vai passar por um processo, quem conhece o livro sabe. Ele ainda vai passar por um processo de preparo, né?
Mas aqui já há uma transformação muito grande nesse espírito e já há uma entrega verdadeira ao trabalho do Cristo. Essa transformação a gente pode dizer que aconteceu a partir desse momento, né? Ele se entregando ao trabalho do Cristo. Ô, Ana, eu tenho que te falar que eu também, no trecho de hoje, eu também não consegui tirar nada. Nadinha. Tá o texto integral aqui. É tão maravilhoso esse trecho do nosso livro que eu não consegui tirar nada. Vamos lá. Para quem está vendo o nosso estudo, eu falei que eu ia no segundo, na segunda parte do livro, eu ia destacar os trechos principais e ia comentar, não ia colocar o texto na íntegra. Mas eu estou comentando aqui com a Ana que eu não estou conseguindo fazer isso. Vamos lá. Porque tudo é maravilhoso, né? Cada frase aqui é um ensinamento de que Emmanuel traz para a gente. E é muito intenso, Alane? É tudo muito profundo. As frases, entende? Elas se conectam, não tem nem como tirar, porque todas elas são muito conectadas. Se tira, parece que fica, não é assim, assim, sem uma faltando uma conexão. Aqui, esse pedaço que você leu, realmente não dá para tirar. Eu estava lendo e pensando, uau, de novo, ela não conseguiu. Parece até que você lê pensamento. Eu aqui lendo, procurando ver aonde que ela tirou. O que que ela tou? Até agora não tirou nada. Não tirei nada. Hoje fica tranquila que hoje eu não vou tirar nada. Ó, vou ler o chat. Para quem não acompanha o livro, não sabe, mas quando a gente está no livro, a gente sente a falta. Uhum. É. Ó, aqui no chat, vamos lá. Companheirinhas dando boa noite. E o André colocou assim. Da onde que é esse texto, amigo? Os olhos são. Ó, texto que o Sermão da André. Montanha. Do Sermão da Montanha. O André colocou aqui um trecho do Sermão da Montanha. Os olhos são a candeia do corpo. Ah, sim. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Lindíssimo. O Lavarini, eu não sei, teve alguém aqui que já falou sobre o estudo do Lavarini, que o Lavarini faz do Paulo Estevam. E o Lavarini, eu assisti algumas vezes esse estudo dele, ele gosta muito e ele frisa muito que Emmanuel se fixa muito nos olhos, né, dos personagens. É interessante quando ele fala isso de fato. Emmanuel se fixa muito nos olhos dos personagens, né? E André trazendo esse trecho aqui, eu me lembrei dele. E os olhos, né, são a candeia do corpo e retratam o que está. E os olhos, sobretudo, né? Mas todo o nosso comportamento retrata o que, na verdade, nós temos dentro de nós, né? Tem uma figurinha que é uma árvore, eu adoro essa figurinha, é uma árvore lindíssima, gigante, caindo as suas flores e sujando o chão. De um lado, tem um casal olhando e admirando, e falando assim, ai, que linda. E do outro tem uma senhorinha com a vassoura na mão, reclamando de que ela vai ter que limpar aquilo tudo, né? Então, assim, pegando essa figura, é isso aqui. A gente enxerga o mundo de acordo com o que a gente tem dentro de nós. A gente enxerga as pessoas de acordo com aquilo que a gente tem dentro de nós, né? Se a gente tem bons olhos, a gente vai olhar para as pessoas observando o que aquelas pessoas têm de bom, né? E se a gente não tem, a gente vai só criticar, né? Eu conheço algumas pessoas que quando eu olho o comportamento assim, só de crítica, só de reclamação, né? Eu vejo, né, como que essa pessoa deve estar obscurecida por dentro, né, entristecida, né, porque só capta do mundo essas informações, é o reflexo do que ela está passando dentro dela. Muito bem lembrado, amiguinho. Ó, o Ricardo colocou assim: sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores e perseverarem no bom caminho. Acho que aqui o André está falando sobre os espíritos superiores, né? Não havendo entre É o eles. Ricardo.
o Ricardo. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurá-lo onde existe sofrimento. São os espíritos bons que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. De onde é, Ricardo, esse trecho? Se você puder falar ou colocar aqui para a gente saber de onde é? Na verdade, é uma descrição que tem naquela revista espírita, peraí que eu vejo aqui certinho, Ah, que tem uma descrição dos habitantes de Júpiter. E olha, aí começa a descrever, e eles são habitantes evoluídos, e aí ele pergunta qual é a principal ocupação deles? E a resposta é essa, quer dizer, é sempre estar maravilhoso. auxiliando, né? Maravilhoso. Então, vai direitinho com o que a Kátia falou, né? É sempre, a principal ocupação é encorajar. Olha isso, né? E o comportamento de Ananias aqui, né? Encorajar Saulo para essa transformação, né? E está em consonância perfeita com o texto de Emmanuel, onde disse que o nosso comportamento tem que ser de compaixão e socorro. E dentro do socorro está o encorajamento, né? Muito bom, Ricardo. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, porque é um planeta já, né, que já passou de provas e expiações há muito tempo, já é um planeta é, numa condição superior. Não tem, né, mais infortúnios lá. E o que que eles vão fazer? Vão passar o dia olhando para o sol, olhando para a floresta, olhando para as coisas boas? Não, eles vão trabalhar, né? Vão trabalhar auxiliando quem precisa. Perfeito. Tem um texto bonito do Desencarne de Bezerra de Menezes, não sei se vocês conhecem, tem um livro, inclusive, né, que traz isso, que quando Bezerra desencarnou, foi recebido por Celina, né, é, enviada de Maria. Escuta essa aí, É, Kátia. oi? Não, é que Quê? nós estudamos isso, eu e a Kátia, eu estou olhando para. Então vocês podem falar melhor do que eu. Bezerra foi recebido por Celina, né? E aí, naquele momento, Celina falou para ele, aí não só Celina, né? Mas como uma turba gigantesca de espíritos que foram acolhidos por Bezerra, né? E estavam ali recebendo, e ele ouvindo aquele cântico, né? Tocando ele. E aí, Celina falou para ele que agora ele podia alçar outras, né? Outras esferas, ou até mesmo outros planetas porque agora ele não precisava mais reencarnar aqui no planeta Terra. Mas, espírito elevado que ele disse: enquanto houver uma alma sofredora aqui, é aqui que eu quero estar. E Bezerra é o coordenador do movimento espírita no nosso planeta. Só isso, né? Ele só é o coordenador do movimento espírita no nosso planeta. Ó, o Ricardo colocou aqui, obrigada, Ricardo. Revista Espírita de abril de 1858. Depois a gente vai lá ver para estudar esse Revista Espírita é maravilhosa. Ó, o André colocou: não é preciso compareçamos diante do mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo, que o Senhor nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Texto de Emmanuel, não conheço o texto, não sei de onde é, André, fala aí. Maravilhoso também. Ah, se eu pudesse ver, eu coloco no chat. Tá. É só pedir isso, né? Pedir para ter olhos, o dom de ver, né? Assim como Saulo ganhou esse dom de ver agora, que a gente também possa ter o dom de ver. E quanto é difícil a gente conseguir ter esse dom de ver, né? Quanto a gente precisa galgar ainda para chegar lá. Bom, vamos lá. Com escamas, no texto de Atos, também tem a descrição de escamas, viu? Sentiu que das pálpebras doridas, que doíam, né? Caíam substâncias pesadas como escamas,
à proporção que a vista lhe voltava, embebendo-se de luz. Quando a gente faz o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, que a gente chama de Emege ou miudinho, né? Seja lá o nome, mas é um estudo minucioso que a gente pega versículo por versículo e vai estudando. Se a gente estivesse aqui agora fazendo, e a gente vai pegando alguns elementos e tentando alcançar a profundidade daqueles elementos, se a gente pegasse esse trechinho aqui, essas escamas que caem dos olhos de Saulo, a gente poderia, desse elemento, escamas que caem dos olhos de Saulo, a gente poderia trazer vários significados, né? A sua o seu olhar antigo para o mundo, que agora vão caindo da sua vista, que agora está curada para o novo mundo, né? Os seus sentimentos de orgulho, de vaidade, que essa visão obscurecida foi deixando para trás, né? Todos os comportamentos contrários à mensagem do Cristo que Saulo insistia em ter e que agora ele vai deixando para trás. Então, essas escamas que caem do seu olhar podem ser simbolicamente vários sentimentos, pensamentos, comportamentos que Saulo está deixando para trás e que está transformando agora em novas perspectivas. Através da janela aberta, viu o céu claro de Damasco. Um novo céu se apresenta para ele. Experimentando indefinível ventura naquele oceano de claridades deslumbrantes. Eu não vou dar spoiler, não vou dar spoiler. Mas quem já viu The Chosen, a passagem que todo mundo conhece, aí eu não vou dar spoiler, né? Porque todo mundo sabe que João Batista foi decapitado por Herodes, né? Todo mundo sabe disso. Quem já viu The Chosen e já viu essa cena, gente, é uma das cenas mais lindas para mim. Essa cena de João Batista no momento que ele está sendo encaminhado para ser decapitado. Porque o olhar dele para o céu, né, é tudo naquela hora ali, é tudo. E é esse olhar aqui que Saulo está tendo, né? Vinha banhar-lhe a fronte, traduzindo para o seu coração a bênção de Deus, como o perfume do sol. Olha que interessante essa expressão aqui, né? Perfume do sol, né? Maravilhoso isso, né? Porque o sol não tem perfume, né? Mas olha só, perfume do sol, né? Muito bom. E qual seria o Veja, perfume do sol? Desculpa, Elaine. E qual seria o perfume do sol? A então, luz pura, a pura a, luz, a pura luz. a, a luz limpa. O perfume do sol é a luz limpa, aquela luz que você olha, e ali pode ter nevoeiro, ali pode ter tudo, mas você vê a luz limpa. Então, é isso que eu posso entender do perfume do sol. Você tá boa para ir lá pro nosso miudinho, Ana, para trazer essa. Fala, Catinha. Cátia está abrindo a mão. Fala, Cátia. Olha, agora eu vou falar uma coisa aí que eu não sei se vocês vão me entender. Alguém lembra? A Ana, não sei se lembra disso. A minha tia, ela gostava muito de colocar a roupa. Quando você narrou isso aí, falou do perfume do sol, foi essa imagem que me veio na minha cabeça. Porque é interessante, né? Que como toca diferente em cada um, né? Essa que é a coisa bonita, o perfume do sol, como que toca em você? É a mesma coisa a gente falar quando que Jesus nasceu para você. Para cada um vai ser diferente, né? E desculpa o cachorro. A gente aí da minha tia, ela costumava colocar a roupa para quarar no sol. Ela colocava na bacia, colocava lá aquele preparo, o sabão, aquelas roupas brancas, e ia lá, esfregava, deixava de novo no sol.
E depois de horas lá no sol, ela tirava lá, enxaguava, fazia todo o processo dela, pendurava no varal. Quando tirava aquela roupa do varal sequinha, o cheiro é maravilhoso. É aquela assim que você cheira, você vai fundo assim, olha. E então, como que o cheiro fica na memória, né? Me levou lá atrás a lembrar como que era esse cheiro quando a minha tia fazia essas coisas. Ai, que legal, Kátia. Que Muito legal isso que interessante, você está né? falando. Para mim é o cheiro Muito, do sol, o perfume do sol. muito, muito legal, muito bacana. E é isso mesmo, né? A experiência individual. É Foi como individual. você bem falou, cada um, né, vai ter uma interpretação desse perfume do sol aqui, né? Você falou Verdade. essa metáfora poética que Emmanuel colocou. E essa experiência, Kátia, de cada um de nós, é o que eu falo desde o início. O estudo do Evangelho de Jesus, ele é isso. Por isso que cada passagem tem uma simbologia, remete a gente a uma experiência diferente, né? Porque é a vivência de cada um. É a vivência de cada um. Todos nós somos tocados pelo estudo do Evangelho de Jesus de forma diferente, pelas nossas necessidades, as nossas dores são diferentes, né? E isso é muito bonito. Por isso que um estudo do Evangelho de Jesus é um estudo que tem que ser feito em conjunto, porque um enriquece a experiência do outro, né? Muito E bonito isso. também ali continua, né? Banhar-lhe a fronte. Então aí já me veio na ideia o orvalho de manhãzinha, assim, quando você levanta, que está aquela temperatura assim, que você sai para fora e sente o sol, né? Então a luz do sol com o orvalho. E aí a gente, porque quando a gente consegue admirar as coisas, né, da natureza, então aí a gente divaga e vai acrescentando coisas na memória que não tem assim, não tem um valor material, né? É aquilo que fica na lembrança. Então foi Fique impregnado no espírito, né? Maravilhoso, Kátia, maravilhoso, muito bom. Vinha banhar-lhe a fronte, traduzindo para o seu coração a bênção de Deus. Lindo, né? Vejo, agora vejo, glória ao Redentor de minha alma, exclamava, estendendo os braços num transporte de gratidão e amor. Ananias também não se conteve mais em face daquela prova inaudita de misericórdia de Jesus. O velho discípulo do Evangelho abraçou-se ao jovem de Tarso a chorar de reconhecimento a Deus pelos favores recebidos. Trêmulo de alegria, levantou-o em seus braços generosos, amparando-lhe a alma surpreendida e perturbada de Júlio. Imagina a vibração que não estava nesse ambiente, né? Nesse momento desses dois passando por essa experiência maravilhosa do encontro de Ananias com Saulo, do Saulo entendendo a mensagem que a presença de Ananias representava, né? A mensagem que o Cristo quis mostrar para ele. Essa cura, né, vindo das mãos daquele que era o perseguido dele, né? E com certeza a gente passou ali, mas deixa eu voltar ali, ó. E como se entrasse em jogo forças poderosas e invisíveis, Emmanuel deixa subentendido, mas certamente, como o André fala, Abigail e Estevão, né, amigo? Estavam ali, né? Abigail e Gesiel. Esses dias eu vi um vídeo Estavam do. soltando fogos de artifício. Estavam numa felicidade plena ali. Esses dias eu vi um vídeo do Elahá, e aí a pessoa perguntando para ele alguma coisa sobre Estevão, aí ele se referiu a ele como Gesiel, né? Ah, eu nem sei onde eu vi esse vídeo, não sei se fosse você que mandou, alguma coisa assim. Eu Acho coloquei que. no grupo, porque Ah, você colocou. perguntaram se Ah, Estevão tinha isso. reencarnado, né? O Isso. Se pessoal que. Estevão tinha reencarnado, aí ele fala Gesiel. É maravilhoso, né? Com certeza eles estão ali, né? Gesiel e Abigail estão ali
ao lado de Saulo e de Ananias. Vamos lá, vamos prosseguir. Irmão Saulo, Só para citar alguns que a gente conhece, né? para citar aqueles que a gente conhece, né? Irmão Saulo, disse pressuroso: Este é o nosso grande dia. Abracemo-nos na memória sacrossanta do Mestre que nos irmanou em seu grande amor. O convertido de Damasco não disse palavra. As lágrimas de gratidão sufocavam-no, abraçando-se ao antigo pregador num gesto expressivo e mudo, pelo como se houvesse encontrado o pai dedicado e amoroso da sua nova existência. Por momentos ficaram mudos, maravilhados com a intervenção divina, como dois irmãos muito queridos que se houvessem reconciliado sob as vistas de Deus. Vocês têm dúvida de que esses espíritos todos já são conhecidos de outras épocas? Eu particularmente não tenho, né? Eu também não tenho nenhuma dúvida. Claro que eles já são conhecidos, não é? Né? Uhum. Retornando. Nessa hora, Ananias deve estar pensando, já ter pensado assim: não é que Jesus estava certo mesmo? Esse Saulo não queria. No final foi bom eu vim aqui e tal. É, no Tinha caso, razão. é, então ficaram os dois ali, numa emoção, se abraçando, sentindo-se ali um acolhido, né? Saulo acolhido por Ananias, Ananias acolhido pelo Cristo, por Deus, numa vibração de amor poderosíssima ali na presença da espiritualidade. Muito bom essa passagem. Porque é como se fosse o GPS que está recalculando a rota, e aqui, quando Saulo volta para a rota que estava predisposta antes da encarnação, né, da missão dele, nossa, deveria ser uma felicidade para os dois planos, né? Porque, primeiro, o tanto de sofrimento que foi poupado para os outros, para o próprio Saulo, né? Quanto que o cristianismo viria a ganhar depois, né? É claro, como disse a Elaine, foi uma mudança gradual. A gente vai ver que no primeiro momento ele ainda tem aquele impulso de, eu vou na sinagoga, eu vou querer converter todo mundo. Ele tem aquele impulso ainda muito agir exteriormente. Com o tempo ele vai entendendo que o evangelho é de dentro para fora, né? Não é de fora para dentro. Então ele vai começar, vai se retirar para o deserto para tentar estudar um pouco, né? Enfim, a gente vai aprender isso nos próximos meses, né, Elaine? Sim, vamos. A gente vai falar muito sobre isso, né? Porque isso faz parte da nossa vivência também. A nossa transformação, que como o Ítalo gosta, né, amiguinho? Precisa de um processo, né? É Não dá emocionante. salto. E É, todos é nós temos nossos Ananias, né? Por exemplo, a Elaine tem o mozinho dela que foi a vida dela para abrir os olhos dela, né, Elaine? Com certeza, com certeza. Desculpa, né? Não, com certeza, você está certo. Todos nós temos, de uma forma ou outra, se a gente começar a pensar, a lembrar, quem foi aquela pessoa que nos deu o último empurro, porque ninguém abre o olho de uma hora para outra, ninguém, todos nós vamos passo a passo, mas no ponto final tem a chave para achar. Eu sei quem foi a minha chave. E Quem que foi a sua? foi o A meu sua filha? cachorrinho. Não, Ah, foi o meu cachorrinho, o meu York, quando eu tive que pôr ele para dormir. Foi muito difícil, mas foi muito, muito, muito difícil. Eu sentia o cheiro dele, eu sentia o latido dele. E eu já estava sendo preparada, eu já estava me preparando, mas essa foi o meu impulso para eu ir. Mas, Elane, Hum. é muito emocionante, toca muito, sabe? Quando você lê aqui, que vê eles ali, fica os dois abraçados por longo tempo, não é? E sem poderem falar nada, aquele sentindo ali aquela presença. Aí você falou, imagina aquela vibração, imagina. Aí, com certeza, a Abigail estava ali, estavam todos eles ali, mas naquele momento a essência
estava sendo acesa, aquela luz, sabe? A nossa essência que Jesus coloca dentro de cada um da gente, que só fica aquela coisinha morninha, que não consegue acender naquele momento, era o sopro, sabe? Era o sopro ali, aquela luz acendendo dentro do Saulo, entendeu? Ah, é muito lindo, É é muito lindo, é lindo. lindo. É lindo e emocionante, né, Ana? Muito É bom. muito emocionante. Dá vontade sempre de chorar, não importa. Sempre toca muito fundo em mim isso, porque eu consigo me transportar e parece que eu estou ali vendo, me sinto ali naquela presença vendo. Gente, eu fui aquelas pessoas que fui ali e joguei pedra, não é possível. Esse livro sempre me retorna para aquele tempo, ali ao vivo, é como se eu estivesse ali. É muito forte, é muito lindo. Eu Todos falo, nós, né, eu Ana? falo que nem o André. Gente, eu estava lá do lado oposto, estava lá do lado contrário, por isso que eu tenho muitas dívidas. Agora a gente está aqui tentando Pois aprender. é, tentando aprender, pois é, agora estamos passando, né? É A muito gente tá bom. acordando, ó, e tá Ó, tirando as escamas dos nossos olhos, tá? A Elaine tá nos ajudando a tirar as escamas. e vocês ajudando eu a tirar. A gente está se ajudando todo mundo aqui, porque eu também estou tirando as minhas, né? Todos É nós. porque quando a É Elaine fala pra gente, ela tá falando primeiro pra ela mesma, então com ela tá ajudando ela. certeza, com certeza. Eu sou a primeira a precisar, meu filho. Se me foi Perfeito. entregue a incumbência de ser a organizadora do estudo, é porque eu sou a mais necessitada e sou mesmo, de É todos. porque no passado você desviou a gente, né? Olha, não Mas duvido não. é brincadeira. Não duvido O- não, Eu, hein? eu Ó, já vi, né, um palestrante dizendo que os palestrantes, né, e os médios, eles não estão ali porque eles são bons, ou não. Os palestrantes, também como os médios, e também como os coordenadores, esses são os mais devedores. Que ninguém, sabe, pense que porque ele é um palestrante, ou é o coordenador, sabe, ou um médio, que ele é melhor do que exatamente. ninguém, porque esse é que tem a carga mais pesada. E sabe, na Exatamente. época, quando eu vi isso, eu não entendi, mas hoje, cada dia que eu vou aprendendo, eu vejo. Ou pessoas igualmente, ainda não estamos prontos de tanta dívida que a gente está se abatendo um pouco para depois chegar aí nesse ponto, né? Exatamente. Ó, semana que vem, Eliane, oi, Eliane. Ó, semana que vem, a gente vai. Também não consegui tirar nenhum trecho. E a gente vai ver, gente, é mais uma demonstração semana que vem, porque assim, é, Ananias aparece em Atos dos Apóstolos nesse momento da conversão de Jesus, né? E eu ia fazer essa pesquisa, mas eu não fiz, mas eu vou falar aqui, semana que vem eu confirmo. Eu acho, André, se o André souber, que ele não aparece mais. Você se lembra, André, se Ananias aparece novamente em Atos? Além dessa passagem Eu da vou, conversa. vou vou pesquisar. Vamos pesquisar. A gente vai pesquisar para confirmar isso aí, tá? Mas, mesmo sem confirmar isso, a gente vai pesquisar ainda. Paulo Estevão traz para a gente. Agora, a gente vai ler semana que vem, Ananias descrevendo o contato dele com o Cristo. Gente, é só Paulo Estevão que traz isso para a gente. Não tem isso em Atos dos Apóstolos, não tem isso fora da doutrina espírita. Então, é uma informação lindíssima e valiosíssima que Ananias vai trazer e que Emmanuel trouxe para a gente. Só nós temos isso. Graças às mãos benditas do Chico, a bondade de Emmanuel e a nossa doutrina maravilhosa. E quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? Só para adiantar, né? Em Atos 22:12, é citado um Ananias, não sei se é o mesmo, porque fala um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ele morava em prossegue, né? Eu não sei se seria o mesmo Ananias, né? A gente pode pesquisar, né? Vamos pesquisar para ver se é o mesmo. Mas É, mesmo assim, se for, são só essas informações que tem de Ananias, né? E aí vocês vão ver o que Emmanuel trouxe para a gente sobre Ananias nos próximos capítulos que a gente vai. Próximo capítulo, não, nos próximos parágrafos desse capítulo que a gente vai ler. Vamos encerrar, amores? Quem quer fazer a nossa prece?
Eu nem tinha visto o Brito aí, mas se você chamar alguém que não abriu a boca, vamos ouvir a voz de gente que nós não ouvimos hoje, Eu Alane. também, eu Que nem tava o pensando, Brito. o Brito tá sumido, eu tava Faça pensando que nisso nem agora. faça que nem o Brito. O Brito tem um caderninho, sabe? Quando ele Ah, pede para fazer para que ninguém fala, aí ele vai dizer que abre o caderninho. Aí o é Brito tem um verdade? caderninho. Ah, vou pegar esse caderninho do Ah, Brito, então. Brito. aqui nesse grupo não precisa, não. Eu vou pegar o caderninho do Brito. Ó, mas hoje eu vou pedir para uma pessoa fazer a prece. Vou pedir para Eliane. Eliane, você consegue fazer a nossa prece? Não sei se ela vai conseguir, se pode abrir o microfone. Acho que ela não vai conseguir, não. Ricardo, você Sou eu, hein? consegue? Ah, conseguiu? Faz Sou pra eu, gente, hein? Eliane? Faz pra gente? Faço sim. Ai, que bom. Então vamos orar com a Eliane. Vamos orar. Vamos conversarmos com Jesus. Senhor Jesus, Rabi da Galileia, médico das almas, amigo incondicional. É com os nossos corações, Jesus, alegres, oportunidade de estudarmos, de aprendermos, de ensinarmos, de nos envolvermos com a tua doutrina, com o teu evangelho. Evangelho este que nos engrandece, nos enriquece espiritualmente. Obrigada, Jesus, por estarmos angariando em nossa bagagem os verdadeiros bens espirituais, onde as traças e ferrugem não corroem, e os ladrões não escavam nem roubam, porque tu já disseste, Jesus, onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Nos fortalece para continuarmos, Jesus, estudando e aprendendo, nos fortalecendo para seguirmos a nossa jornada em direção ao teu reino, reino de justiça, de fé, de amor e caridade, com a certeza de um dia alcançarmos Jesus. Porque tu já disseste que todos nós seremos anjos, todos nós seremos luzes, e que possamos deixar a nossa luz brilhar por onde passarmos. Obrigada, Jesus, por estares em nossos corações neste momento, nos abraçando. Obrigada, obrigada, equipe espiritual desse estudo aqui presente, obrigada. Que Jesus nos abençoe, que o Senhor de bênçãos nos abençoe. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Sede conosco, Jesus. Obrigada. Obrigada, querida. Que Muito assim obrigada. seja. Amores, Obrigada. até semana que vem. Fiquem com Deus, viu? Grande beijo. Boa Bom de bem. noite. Deus abençoe. Boa noite.